você tem que encontrar um nicho que você perceba que há uma necessidade muito clara e há uma dor muito clara a ser resolvida. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é, eu sou a pessoa certa para resolver essa dor. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Bárbara Lins e você está no Toda Mídia, o podcast de jornalismo no IDP. Esse que você acabou de ouvir é o Felipe Seligman. Ele que trabalhou durante quase 7 anos na Folha de São Paulo, mas depois decidiu pedir demissão para montar o próprio site. Junto com um grupo de jornalistas, ele criou o Jota. Um site que começou especializado na cobertura do judiciário, mas que hoje já atua em outras áreas. E tem dado o que falar, viu? Olha, só de visitantes únicos por mês, eles chegam a receber 1.700.000 leitores lá no site. E um dos diferenciais deles é que eles agregam valor à notícia, fazendo análises, prevendo futuros, vendo cenários possíveis. Não é à toa que a missão deles é tornar as instituições brasileiras mais previsíveis. E olha, no ano passado isso rendeu frutos. Eles foram eleitos como a melhor startup de mídia digital do mundo. Vamos ouvir essa história? Felipe, muito bom dia, é um prazer estar com você aqui hoje. Prazer é todo meu, Bárbara. Fico muito contente de ter recebido esse convite. Maravilha. Felipe, eu já queria começar entendendo um pouquinho mais como é que foi a sua trajetória até chegar ao Jota, né? Essa área era uma área que você já tinha interesse desde a época da faculdade? Você já tinha alguma relação com essa área, com esse setor, antes de entrar, inclusive, numa redação? Antes de entrar na redação, não tanto. Eu acho que o que me levou a cobrir, digamos, a área jurídica foi a Folha, né? Foi uma oportunidade que apareceu lá dentro. Eu sempre quis me envolver com as coberturas de política, as coberturas institucionais de Brasília, e eu acabei sendo levado para a cobertura do Supremo num momento em que o Supremo se tornava muito relevante no debate público. E eu entrei nesse momento e eu acho que, de alguma maneira, eu me encantei por aquela cobertura. Mas é interessante, porque a gente vai conversar aqui, e o Jota nasceu como esse nicho jurídico, e ele acabou sendo expandido ao longo do tempo para um nicho regulatório institucional. Segue sendo nicho, e eu acho que vai ser interessante a gente conversar sobre isso, mas é um nicho um pouco mais amplo que o jornalismo jurídico. Mas, de qualquer maneira, é isso. Ou seja, eu não sou formado em direito, eu nunca pensei em ser advogado, por circunstâncias que eu posso explicar aqui ao longo da conversa, eu acabei sendo levado para a cobertura do Supremo e me interessei, me apaixonei e achei que aquilo ali tinha grande oportunidade para fazer coisas muito além do que simplesmente cobrir o dia a dia para um grande jornal. Pois é, essa até uma das principais dúvidas que eu tenho, né? Você estava em 2006, entrou para a Folha de São Paulo, fazendo a cobertura tradicional e seguindo um caminho que é tradicional para a maioria dos jornalistas, né? Que é trabalhar dentro de uma redação, ser o empregado de uma grande empresa. E qual foi o ponto de virada? O que despertou o interesse em você em seguir outros rumos? Perfeito. Eu tinha duas coisas que me moviam bastante. Primeiro, eu acho que provocações dentro de casa, então, meus pais me incentivando a, de alguma maneira, pensar em empreender, em não se contentar em ser um empregado de uma grande empresa e realmente, tentar ter o controle da minha própria vida. Então, eu tinha isso dentro de casa, com certeza absoluta. Acho que isso é fundamental, ter o apoio não necessariamente dos pais, mas do ambiente acolhedor familiar, às vezes a sua mulher, às vezes seus amigos, se você está num ambiente com muitos amigos que te incentivam a fazer isso. Acho que sem esse clima em volta, você não consegue. E a outra é percebendo as oportunidades que dá. Então, eu cobri o Supremo e eu comecei a ter muita relação com as fontes, sejam eles ministros, sejam eles grandes advogados, sejam eles diretores jurídicos das grandes empresas, e eu percebia que eu tinha muito mais informação, isso o Felipe Recondo, que é meu sócio no Jota, um dos sócios, a gente percebia que a gente tinha muito mais informação do que a gente conseguia publicar. E que aquela informação que a gente tinha, que a gente não conseguia publicar, por uma questão não de que editorialmente o jornal proibia, mas porque não é interessante para um grande público. Ou seja, tem assuntos muito específicos, tem assuntos muito relevantes, mas que não cabem nas páginas de um jornal, porque provavelmente ele é só específico, interessante e importante para aquele público segmentado. E acabava que eu morria com essas informações. Eu morria com essas informações.
Como que eu morria com essas informações? Como é que eu percebia isso, né? Eu trocava ideia com essas fontes e eu percebia que o cara me fazia perguntas, eu fazia pergunta para eles sobre temas, ele me respondia. E ele fazia pergunta para mim e eu respondia. E eu percebia que eu gerava valor ao responder isso nessa troca de jornalista e fonte. Isso, em algum momento, teve um estralo falando assim, poxa, eu acho que isso é um negócio. Na verdade, se o Jota puder ter um momento, se eu conseguir construir um modelo de informação em que eu seja útil para um profissional que precisa dessas informações no dia a dia, eu acredito que tem um caminho que dá para seguir e que eu possa juntar todo esse incentivo que eu já recebia dentro de casa com essa oportunidade que eu estava vendo. E mais do que isso, eu acho que eu conseguia ver também que eu queria ser útil. E dentro de um grande jornal, você acaba falando com um leitor, ou com uma audiência, ou com, sei lá, um ouvinte, ou um telespectador, que ele é muito abstrato, ele não é concreto. Você não entende claramente como que aquela informação que você está publicando no jornal, ela está fazendo a diferença para a vida daquela pessoa que está te lendo. Pelo contrário, eu via que eu estava fazendo o mesmo texto que o meu concorrente que sentava do lado, que a pessoa que vinha uma vez ou outra ali no Supremo, ou seja, eu não conseguia me aprofundar, eu senti que eu estava fazendo um trabalho superficial. E por ser superficial, que não fazia diferença para a vida das pessoas. O que a gente fala muito no empreendedorismo, muito mesmo, é resolver a dor, resolver o problema do seu público, do seu cliente. E eu acho que o Jota está nesse sentido, porque assim, antigamente que era assim, os grandes meios de comunicação, eles jogavam informação, só tinha um meio, né, assim, despejavam informação que eles achavam interessante, relevante, era mais um monólogo do que um diálogo. E o Jota hoje ele tem essa habilidade de ficar escutando o que o nicho dele, o que o público que é muito específico dele está querendo para responder essa demanda. Sim, eu acho que essa é a grande diferenciação do Jota. Assim. Então, eu vou explicar um pouco rapidamente o que é o Jota, e aí eu acho que a gente consegue, a partir daí, conversar sobre como que a gente criou e por que a gente criou. Então, acho que antes disso precisa fazer um contexto, né? Por que os grandes jornais faziam isso? Porque eles precisavam atingir o máximo de audiência possível num contexto em que o modelo de negócio era basicamente financiado por publicidade, né? Então você tinha que falar, olha, eu atinjo milhões de pessoas, eu atinjo tal segmento, eu atinjo tal coisa. Então, quanto mais pessoas você atingisse, melhor. A pessoa em si, enfim, não era tão relevante. Claro que você precisava ser relevante para a pessoa te consumir, mas no fim das contas, o mais importante para o modelo de negócio era o quanto você conseguia atingir para que você conseguisse vender aquela audiência para o seu anunciante, né? Com a vinda das mídias sociais, basicamente Facebook, Twitter, Instagram, né? Depois, o Google, muito, né? O Google, com certeza absoluta, mais até talvez do que os outros, porque eles basicamente levam todo o dinheiro de publicidade desses grandes players que antes se colocavam nas televisões, nos jornais, enfim. Você tem um grande problema, que a conta passou a não fechar mais, né? Então, se toda a publicidade está indo para as redes e para a internet, e não é para o jornalismo, né? Não é para o site de jornalismo, mas para aquela empresa que agora não só tem uma grande quantidade de pessoas, mas sabe falar exatamente, olha, eu consigo te colocar um anúncio sobre seu tema quando o cara está buscando esse tema. Pô, realmente imbatível esse modelo, né? Isso eu acho que o jornalismo teve que se reinventar. E eu acho que demorou muito para se reinventar, porque mesmo assim, mesmo com a queda da receita, isso ainda continua sendo bancado. E eu acho que até hoje há um grande problema para essa mídia mais tradicional, né? Poucos conseguiram se reinventar, sei lá, o New York Times e tal, muito porque acaba se tornando muito relevante no debate público e tal. Era essa virada, eu acho, um pouquinho antes, né? Tinham essa consciência. Eu acompanho essa transição, eu sou apaixonado por essas mudanças no jornalismo, e eles fizeram essa transição, eles tinham setores pensando em inovação de forma simultânea, né? Porque eu acho que a mídia tradicional brasileira, ela estava muito preocupada em resolver o aqui e o agora, tem que fazer uma cobertura especial do impeachment, depois tem que fazer não sei o quê, ficava apagando os incêndios do dia a dia, do factual, e não tinha uma área separada, ou que atuava com outras áreas para você pensar no que vai ser o futuro, né? E o New York Times, não, eles desde cedo, eles têm equipes que são da redação, que não são seres isolados, são seres da redação, mas que em alguns momentos são destacados para pensar futuro. Eles têm planos para 10 anos, para 20 anos. Exato, e eu acho que
parte importante desse reconhecimento é entender que, a partir do momento em que seu modelo de negócio deixa de ser anúncio e passa a ser assinante, você tem que dar muito mais atenção ao seu assinante, você tem que conhecer muito melhor o seu assinante e você tem que, de alguma maneira, ser útil para o seu assinante da maneira que você conseguir. Se você mantiver a forma como você lidava anteriormente, quando o assinante era importante sim, mas ele era um meio para você obter publicidade, você não vai dar a devida atenção para aquele assinante. Você não vai, talvez, colocar todos os seus esforços para tentar que ele vire um assinante pago, né, na verdade. Então, você tem esses dilemas. O Jota não nasceu com esse dilema. Então, eu queria fazer essa introdução, porque a gente, desde o começo, falou, olha, a gente não, esse modelo, nem que a gente tente, a gente vai conseguir, porque não vai dar certo. Então, a gente precisa montar um modelo de negócio que seja baseado em pagamento de assinatura. Só que no nosso mundo, a assinatura ela poderia ser escolhida tanto individual, daquele advogado ou daquele profissional, como corporativa. E a gente escolheu priorizar o caminho da assinatura corporativa. Então, em vez da gente pedir para uma pessoa assinar a gente vai no escritório, a gente vai na empresa e a gente vai, sei lá, num fundo de investimento que precisa acompanhar os temas que a gente cobre e fala assim, assina o nosso serviço que aí você pode colocar como usuário todos os seus profissionais, o profissional que você quiser. E foi assim que a gente nasceu, basicamente. Então, a gente criou um site público que tem boa parte dos conteúdos acessíveis gratuitamente. Você pode tanto acessar registrando ou, como em alguns casos, simplesmente ler sem registrar. Mas quem registra pode ler até 10 matérias, 10 artigos, mas a gente tem toda uma plataforma de informação, análise e ciência de dados com o objetivo de entregar um conteúdo ainda mais nichado. Então, dentro do Jota, a gente já tem um nicho, que é essa cobertura legal, regulatória, institucional, de alguma maneira. Mesmo a cobertura política, a gente não entra no debate sobre brigas partidárias. O Bolsonaro falou isso, o Bolsonaro falou aquilo. A gente entra nas questões de debate político sobre temas importantes. Então, a discussão sobre o marco legal do saneamento básico, a discussão sobre a reforma tributária, a discussão sobre a reforma da Previdência, a gente tenta entrar no detalhe do detalhe do detalhe, primeiro, dando informações quentes, segundo, dando informações aprofundadas e técnicas, e terceiro, tentando prever o resultado daquele processo legislativo. Então, a gente tem ferramentas também que vão além do jornalismo tradicional, que a gente consegue, a partir da ciência de dados, dar uma probabilidade de qual é a chance de um projeto de lei passar, por exemplo. Então, isso que a gente vai... Inclusive, a missão de vocês é isso, né, Pena Felipe? Inclusive, a missão de vocês é isso, né? Eu adorei, tornar as instituições brasileiras mais previsíveis. Eu falei, gente, que missão difícil nesse momento. Não, ela é aquela missão impossível, né? Mas, enfim... É uma utopia ali, vamos lá, ok. Mas exato, é o norte. É aquela busca, né? É o norte que a gente fica olhando ali, falando, vamos chegar lá e a gente vai conseguir, em algum momento será. Mas o fato essa é a dor. Essa é a dor para quem atua no Brasil, né? Então, a gente tem que tentar resolver a dor. Assuntos que são muito técnicos, muito importantes e que no dia a dia não tem o mesmo espaço ou recebem um espaço do tipo, aprovou hoje a reforma da Previdência. Você foi da Globo. Você não acompanhava todo o processo legislativo de um marco legal específico. Você ia lá na cobertura no dia que aquilo ia ser aprovado ou não ser aprovado, conseguia explicar bem para o grande público por que aquilo era importante e tal. Tem gente que precisa acompanhar desde o momento em que aquele tema é proposto. E ninguém faz isso hoje na grande mídia, e quem faz isso normalmente são consultores que cobram muito dinheiro para fazer isso, e a gente entendia que havia sim espaço para que a atividade jornalística pudesse suprir essas necessidades. E você acha que um dos grandes segredos dessa questão, quando é um mercado muito nichado, é você agregar valor? Eu acho que o jornalismo, assim, o factual, todo mundo vai dar, e inclusive estão trabalhando com automatização da notícia para dar ainda mais rápido, só uma decisão. O profissional de jornalismo, essas pessoas que querem trabalhar com um mercado muito nichado, tem que ter em mente essa coisa de agregar valor à sua informação. Eu vejo que vocês não são, os profissionais de jornalismo não escrevem só matéria, vocês fazem uma análise. É agregar valor, é entregar muito mais conteúdo e valor naquela notícia, naquele produto que os outros já têm. Exato. Eu acho que tem
Dois pontos. Primeiro, eu queria voltar à sua pergunta, porque eu acabei O do saindo dela. público. Então, eu não respondi. Então, você me falou assim do diálogo, e eu acho que isso é mais importante. Como que o Jota faz esse diálogo? Primeiro, reconhecendo que esse nosso público entende muito mais do que a gente sobre os assuntos que a gente cobre. Ou seja, alguém responsável pela área jurídica de uma farmacêutica entende muito mais sobre o que pode afetar ele em termos de regulação do que o jornalista que está cobrindo ali sem estar sendo afetado por aquela regulação. Então, quem é afetado por uma decisão entende mais daquele assunto e precisa entender mais daquele assunto do que a pessoa que está acompanhando aquela discussão como intermediário, praticamente, né? É aquela pessoa que está lá, acompanha, empacota e entrega. A gente não é tão afetado se tem uma decisão importante na área de saúde. A gente não é uma empresa de saúde. A empresa de saúde entende mais do que a gente. Então, a gente precisa ouvi-los. Como que a gente escuta eles? A gente faz um processo de onboarding muito grande. Isso é fácil, porque como a gente tem assinaturas corporativas, quando um cara fecha com a gente senta com os principais, a gente tem uma área que a gente chama de Customer Success, que nada mais é do que o sucesso do nosso cliente, que a gente documenta inicialmente todos os temas que são importantes para eles. E por que isso é importante? Porque a gente começa a cruzar e ver, poxa, esse é um tema importante na área da saúde, na área da infraestrutura, poxa, esse é um tema que a gente precisa priorizar. Se todo mundo está dizendo que esse é um tema importante, a gente prioriza. Então, o processo de priorização do Jota, ele não é feito a partir da nossa ideia do que é importante, ou seja, ele deixa de ser uma visão, o jornalista decidindo o que vai cobrir porque a gente acha que isso é importante. A gente passa a cobrir o que é importante para o nosso assinante, porque o assinante falou para a gente não precisa supor que aquilo é importante para ele, porque a gente está tendo um processo de documentação das demandas que faz com que a gente consiga priorizar os temas que a gente tem que cobrir. Eu acho que isso é importantíssimo no nicho. Então, parte de agregar valor, como você tinha me perguntado, então juntando agora as duas perguntas, receber a demanda e, ao mesmo tempo, agregar o valor a partir daquele momento. E como é que a gente faz isso de maneira escalável? Quando, sei lá, vamos supor que a gente tenha 10 farmacêuticas como assinantes do Jota. Se uma farmacêutica diz para a gente que isso é importante, provavelmente isso é importante para todas as farmacêuticas. Então, a gente vai receber aquela input de que aquilo é importante, a gente vai cobrir e vai mandar não só para aquela, vai mandar para as 10. Sendo que aquela vai falar, poxa, eles perceberam que eu dei a dica, eles foram lá, cobriram e me entregaram. As outras 9 vão falar, porra, ele adivinhou que aquilo é importante para mim. Então ele tem um ganho de escala quando você está recebendo inputs de tudo quanto é lado, em que você recebe um input, entrega para os 9. Depois você recebe um input de outro, entrega para os outros 9. Então aquela pessoa que tinha feito aquela primeira demanda, ele falou, porra, ele me escuta, e ele me entrega naquela primeira ocasião. Numa segunda, quando outro assinante passa um input e ele passa a receber, ele fala, caramba, o Jota teve a manha de acertar essa minha demanda, eu nem precisei falar para ele. Quando a gente começa a ter isso documentado, a gente começa a ter esses momentos em que a gente conquista o nosso assinante, porque ele passa a acreditar que a gente consegue adivinhar o pensamento dele. Felipe, para quem pensa assim em montar como você fez, né, montar um negócio mais nichado, mais especializado, e está começando a montar essa comunidade, entender melhor esse negócio, como é que foi a questão de montar uma receita? Já que a gente sabe que a receita tradicional, só com publicidade, não vai rolar, não funciona, às vezes, para uma coisa muito nichada, porque não vai ter o volume necessário. Como é que foi montar esse modelo de negócio para quem quer fazer a mesma coisa, assim, diversificar as fontes de renda, oferecer diferentes produtos? Como é que foi isso? Eu acho que foi de alguma maneira, sair da zona de conforto, primeiro, né? Assim, de eu chegar para pessoas que antes eram minhas fontes e que eu passava a ver como potenciais assinantes. É muito diferente, né? Você chegar para ele e, em vez de pedir uma informação ou trocar uma informação, você falar, poxa, vem conhecer a minha empresa, deixa eu te mostrar, vê se pode fazer sentido para você. Então, acho que esse é difícil mesmo, é muito difícil. Para começar, eu, de alguma maneira, usei dessa minha rede próxima, né? Então, eu ia lá nas pessoas que eu tinha mais intimidade e eu, na cara dura, falava, poxa, você acredita que esse modelo pode ser efetivo para você? O cara falava, acredito. Então, pô, assina. Quanto? Ele perguntava, aí eu falava, quanto que você está disposto a pagar? E o cara, por um serviço assim, eu pagaria tanto. Eu falava, tá bom.
Então começou muito assim, organicamente, nesse Uau! começo. E é óbvio que a gente tentou seguir um modelo tradicional. Então, hoje, você pode ter assinantes individuais no site do Jota. E a gente tem. Mas isso não representa boa parte da receita. O que representa realmente a receita são os assinantes corporativos, que representam, acho que, 70% da receita do Jota. Então, assim, é muito... Você vai lá, você mostra para o cara, você entrega para o cara, é muito artesanal esse processo no começo. É um pouco o que eu brinco. Você tem que pensar grande e começar pequeno. Porque não adianta, você não vai conseguir montar uma mega estrutura, até não faz muito sentido. Você precisa testar a necessidade, você precisa testar a sua ideia. Então, se você tem uma ideia de nicho e você, de alguma maneira, acha que você é a pessoa certa para atuar naquele nicho, por que eu acreditava que eu era a pessoa certa? Porque eu já cobri o Supremo pela Folha durante anos. Então, eu já entendi, eu já conhecia as pessoas. O Recondo já acompanhava o Supremo durante anos, até mais tempo do que eu. A Laura Diniz acompanhava o Supremo durante anos. O Fernando Melo, que veio entrar um pouco depois, ele já acompanhava temas de institucionais, temas relativos ao legislativo, a um pouco a entender, e tinha fontes nesse mundo durante muito tempo também. Então, a gente, de alguma maneira, fazia sentido para a gente atuar nesse nicho. É interessante falar isso porque antes, ou mais ou menos no mesmo período do Jota, eu tentei empreender também fazendo uma plataforma de jornalismo O independente Brio, chamada Brio. era isso que eu ia falar, assim, porque é muito legal falar do sucesso do Jota, mas essa questão do empreendedorismo envolve falhas, envolve erros também, e o Brio foi um que não seguiu o caminho que vocês estavam prevendo, né? Como é que foi isso? Contar um pouquinho o que era o Brio e por que você acha que não enveredou, não fez sucesso, não foi muito para frente? O Brio, a ideia do Brio era a construção de uma plataforma de jornalismo independente de formato longo, ou seja, é aquele que eles chamam de long format, ou long form journalism, que nos Estados Unidos é muito famoso e tal. Por que não deu certo? Porque não tem demanda para um jornalismo long form, além do que já tem disponível no Brasil, Piauí e tal, é um nicho do nicho, muito pequeno e tal. Segundo, eu não era a pessoa certa para fazer isso. Eu acho que na minha vida inteira eu nunca escrevi um long form. Eu sempre fui um jornalismo do hard news. Eu nunca fui um eu nunca fui um jornalista literário. Às vezes você precisa entender a diferença entre eu vou falar em inglês, depois eu traduzo, porque em inglês é mais fácil. O nice to have e o must have, né? Então, aquela coisa que é legalzinha, que a pessoa, poxa, que legal, que interessante, daquela coisa, putz, eu preciso disso, né? Então, isso é uma coisa importante também. Você tem que encontrar um nicho que você perceba que há uma necessidade muito clara e há uma dor muito clara a ser resolvida. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo eu sou a pessoa certa para resolver essa dor. Não existe ninguém melhor do que eu para resolver essa dor. Você tem que ter de alguma maneira, essa arrogância inicial de achar que você consegue e acreditar que você consegue. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo é construir um piloto para você testar essa hipótese. Qual hipótese? A primeira, que a dor de fato existe, porque enquanto ela está só na sua cabeça, ela é uma dor filosófica quase, ela é uma dor completamente abstrata. Então você precisa ter a certeza de que a dor de fato existe. E não só para uma pessoa, para um grupo suficientemente grande para poder construir um modelo de negócio. E o segundo o piloto também serve para testar que eu sou a pessoa certa para fazer isso. Então, poxa, o cara vai ouvir, ele vai falar, eu tenho essa dor, faz sentido, mas, pô, você não é a pessoa certa para resolver a minha dor. Em junho de 2013, e eu fui lançar o Jota em agosto, setembro de 2014. Só para você entender o tempo que eu fiquei sem... E eu achei eu vi essa lacuna de tempo entre a Folha e o Brio e o Jota. Eu fiquei pensando, e aí, o que foi esse tempo? Foi um tempo de aprendizado? Foi um tempo de gestão? Foi um tempo de, caraca, isso que eu vou fazer da vida? O que foi esse tempo? Se você perguntar para minha mulher, ela vai falar o seguinte, que foi um tempo em que eu vi todas as temporadas do Breaking Bad em casa, de pijama. Mas, claro, eu acho que foi um período importante. Mas eu estava envolvido nos projetos, eu só não tinha muita coisa para fazer até começar a tirar, até deixar aquilo concreto e falar, beleza, vamos lançar. Tinha muita insegurança, né? Tinha assim, eu vou fazer alguma coisa, mas eu preciso de um tempo. E eu aproveitei esse tempo.
Deveria ter aproveitado mais, porque eu acho que também me senti um pouco culpado de não ficar fazendo nada. Eu entendo que não é 100% replicável o meu caso, porque nem todo mundo pode se dar o luxo de simplesmente pedir Abandonar demissão e tudo ficar e um vou ano. pensar na Exato. vida. Então, há uma certa injustiça também nessa questão do empreendedorismo. Historicamente, se você vai analisar, é, tem várias pesquisas que mostram que os fundadores principais das empresas americanas são brancos, de classe média alta, homens, entendeu? Sim, há uma tendência de que é mais fácil para aquela pessoa que é um privilegiado na sociedade, e é impossível falar de empreendedorismo sem falar de privilégio. Eu acho que isso, nesse contexto atual também, que assim, não dá para cobrar. Assim, poxa, sabe, eu acho injusto isso. A pessoa que quer, ela faz. Não, não necessariamente. A pessoa que quer, ela pode até tentar fazer, mas se ela não tem uma rede, se ela não tem algum nível de privilégio, principalmente no Brasil, vai ser muito difícil. E eu acho que eu faço parte disso, eu preciso reconhecer isso, porque se eu não reconhecer isso, eu vou estar sendo injusto com aquela pessoa que quer empreender e ela acha, poxa, por que eu não consigo? E eu acho que eu estou disposto, inclusive, a ajudar nesse tipo de coisa. Assim, a partir do momento em que eu reconheço isso, eu tenho a obrigação de tentar diminuir isso, de construir de alguma maneira um caminho para que as pessoas consigam empreender sem necessariamente ter os mesmos privilégios que eu sempre tive, sendo um branco de classe média alta, casado com uma funcionária pública diplomata, ou seja, que tem de alguma maneira um padrão de vida muito mais alto do que a média brasileira. Então, isso tudo a gente precisa reconhecer, né? Não é um caminho fácil, não é um caminho óbvio, e é um caminho que, para dar certo, você precisa estar dentro desse contexto, na minha avaliação. Então, às vezes é bom também você começar pequeno mesmo, pensar grande, deixar aquilo na sua cabeça, ter a visão, mas, poxa, sem criar muita expectativa também. Para os outros e para você. É a melhor coisa do mundo. Só para a gente encerrar, Felipe, assim, eu sei que é difícil fazer previsão, né? Mas você lançou tendência com o Jota, às vezes de um jornalismo mais especializado, de mostrar que existem outros mercados. Com o YouTube, com cada vez mais gente oferecendo informação de graça, outras plataformas, como é que fica, né, para um profissional que trabalha com informação, trabalhar, dialogar com esses outros players? Assim, eu vi que você faz live no YouTube, por exemplo, vocês tentam conciliar esses dois mundos. Como é que é o trabalho disso, assim, para o futuro, para um profissional que quer trabalhar com um jornalismo mais especializado, que tem interesse nisso, para fazer essa relação, essa combinação com os outros players? Eu acho que essa sua pergunta é fundamental, porque o nicho ele não pode ser um nicho pequeno, tão pequeno que você consegue resolver a partir da sua rede pessoal. Ou seja, todo nicho ele se limita a essas pessoas que você conhece, né? O nicho ele precisa ser grande o suficiente para ter um negócio escalável. Depois, algum tipo de conteúdo que a gente consiga educar o nosso público de que a gente consegue resolver aquela dor do cara. E depois um tipo de conteúdo que ajuda o cara a converter, ou seja, clique aqui e receba em tempo real a jurisprudência do tributário, ou a questão da saúde, ou as atualizações institucionais que podem dizer se o governo X ou Y ele tem chance de passar tal matéria, ele vai sobreviver até o fim do mandato e assim por diante. Então a gente vai construindo esse funil para que a gente vá conseguindo coletar o máximo de interessados possível. Então, sem uma estratégia pública que seja de grande escala, a gente não consegue construir um funil suficientemente grande para conseguir atrair. Então, hoje, mais ou menos, o Jota é muito transparente no seu modelo e tudo. A gente tem mais ou menos 1 milhão de leitores únicos no site. Nossas redes, elas conseguem atingir, às vezes, 15, 20 milhões de pessoas com base nessas replicações. Não são os números de seguidores, mas chega a esse número de pessoas. Depois, cadastrados no site, que a gente sabe quem é a pessoa, qual é a profissão dela, qual é o cargo dela, onde ela mora, etc. e tal. A gente tem 350 mil cadastros no site. Cada mês chegam 15, 20 mil novos, então está crescendo. E a gente tem, depois disso, a gente vai dizendo assim, a gente tem, sei lá, mais de 10 mil usuários pagos que estão relacionados a essas empresas, muitos escritórios de advocacia, muitos fundos e bancos, muitas empresas, sei lá, centenas de empresas que de alguma maneira assinam a gente, e graças a isso a gente consegue crescer.
E graças a isso, o nosso time, que começou com 3, 4 pessoas, hoje é um time que tem mais de 60 pessoas, então tem 65 pessoas que está chegando agora, e a gente pretende ir crescendo conforme a gente vai resolvendo essas necessidades. Então, é um pouco isso. Uma última só orientação rápida, assim, que dica você daria para estudantes de jornalismo, Seligman? Eu acho que, assim, a primeira coisa que eu daria como dica não percam o senso de missão que te levou a estudar jornalismo. Eu acho que todo mundo que, de alguma maneira, vai para o jornalismo, ele tem uma missão. E eu acho que tente encontrar um caminho que você consiga colocar essa sua missão em prática. Se você está procurando jornalismo porque você quer ser um jornalista esportivo, tenta ir por esse caminho, tenta entender isso. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Assim. Nunca perca a motivação que te levou a estudar jornalismo. A segunda nunca se prenda aos modelos de negócio e às formas tradicionais. Então, nunca se prenda ao que você quer fazer. Assim, né? Então, no sentido de que eu quero ser um jornalista esportivo, porque meu sonho é trabalhar no Redação Sport TV, ou quero cobrir uma Olimpíada e tal. Você não precisa trabalhar na Globo para você conseguir fazer esse seu sonho acontecer. Você pode encontrar outras maneiras de fazer isso. E você pode também se sentir muito útil para além da mídia tradicional. Eu acho que hoje o nosso profissional do Jota, por exemplo, se você quer trabalhar para a gente, você precisa entender que não necessariamente é um jornalismo que vai atingir grandes massas e vai ser um jornalismo explicativo, mas que você pode cumprir essa sua missão se sentindo muito útil para um público que às vezes vai ser bem menor, mas que vai precisar muito mais de você e que você vai conhecer muito melhor. Lindeza! Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada pelas dicas, pelas orientações, pelas inspirações aí. Foi um prazer conversar com você de coração. Muito obrigada. Prazer foi todo meu. Sempre que necessário, eu estou aí. Maravilha. Então, gente, olha, estamos encerrando agora mais um podcast Toda Mídia. Lembrando que você encontra a gente nas redes sociais e também no site do IDP, que é o www.idp.edu.br. Te espero na próxima semana.